E nós seguimos aqui no Jornal de Blumenau com uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. E entrevistado de agora é o candidato Cláudio Vinhati, do PT. Candidato, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal de Blumenau. Boa noite, Leonardo. Um prazer enorme estar aqui na TV Galega. Candidato, eu começo te perguntando, caso o senhor seja eleito governador do estado, o que o blumenauense pode esperar do seu mandato e de que forma a nossa cidade está inserida no seu plano de governo? Primeiro, nós vamos acabar com as secretarias regionais, hoje Santa Catarina, que consome 2 bilhões em cada 4 anos na estrutura do estado para pagar cargo comissionado. Vamos fazer o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e um Conselho de Desenvolvimento Regional nas 21 regiões de municípios de Santa Catarina. Aqui no Conselho de Desenvolvimento Regional, Leonardo, pela parte da manhã, eu venho, atendo, faço a reunião do Conselho, instalo o Conselho de Desenvolvimento Regional, discute a política macro-regional de interesse de Blumenau e dos municípios em torno. À tarde, tendo o prefeito, resolve os problemas regionais. Eu quero dizer para Blumenau que vou fazer o dobro que esse governador fez para Blumenau. Porque esse governador, primeiro, ele pensa pequeno. Não tem uma obra que ele citou agora na entrevista que ele concluiu. E as obras ainda que ele cita, muitas vezes, são obras do governo federal. Recurso, por exemplo, quando fala do contorno de Gaspar, são a licitação pela prefeitura, não é? E recurso do governo federal. A ponte de Ilhota, recurso do governo federal. Não tem nada que ele cita. Se pegar, por exemplo, quando a gente vem hoje, eu acabei de chegar aqui, 2h20 de Jaraguá até aqui. 2h20 de Jaraguá até aqui. Tu imaginar que um eixo de desenvolvimento de Jaraguá, Guaramirim a Blumenau, não tem uma rodovia estadual duplicada nessa região, não é? Então nós precisamos planejar e pensar Santa Catarina no tamanho que ela é. Nós não temos um aeroporto bom, não é? Em Santa Catarina. Nós não temos uma ferrovia que atravessa o estado. Nós não temos uma rodovia duplicada que atravessa o estado. Não é? Nós não temos o pior índice de tratamento de esgoto bucal do Brasil. Então Santa Catarina merece mais, nós precisamos ter um governo ousado. Pega 470, o exemplo que hoje o deputado Décio Lima já está fazendo, não é? Que nós fizemos no acesso a Chapecó, quando eu tive a oportunidade de ser deputado federal, 8 pistas de acesso a Chapecó, em 5 anos está concluído. Tu tem que criar um grupo de trabalho, um grupo de gestão das grandes obras e garantir, de certa forma, que essas obras sejam concluídas em tempo rápido. Bota IBAMA, Fátima, a Promotoria Pública, DENIT, Empleiteira, a sociedade civil junto e controla, de fato, a execução dessa obra até ela acontecer, certo? Mas precisa ter determinação política, precisa ter vontade política e vontade de trabalhar para fazer o enfrentamento que precisa ser feito e a organização que precisa ser feita. Então, Blumenau vai esperar muito, porque essa região é uma região que precisa muito da atenção do governo do estado, na mobilidade urbana, na segurança pública, na saúde. Nós queremos criar 30 segundos, uma rede de especialidades na saúde e credenciar essa rede de especialidade no interior do estado. Você tem que credenciar oncologia em Rio do Sul, para as pessoas de Rio do Sul não virem disputar com Blumenau, não é a pessoa que trata o câncer aqui, que faz a quimio e a radioterapia. Nós precisamos ter essa rede especializada no estado inteiro. Nós precisamos ter mais médico especialista para garantir um atendimento diferenciado, de fato, para as pessoas que precisam do médico especialista. E precisa ter uma polícia de segurança ousada. Nós estamos sitiados em Santa Catarina nesse momento. Candidato, próxima pergunta. Na área da educação, o senhor diz que vai modernizar, trazendo a tecnologia para dentro das escolas. Na área da saúde, o senhor diz que vai acabar com as filas. E na área de segurança, diz que vai aliar isso com a educação para gerar emprego e renda. A pergunta é de que forma o senhor vai fazer isso? Então, primeiro, professor em primeiro lugar, carreira nova, pegando as nossas universidades comunitárias, as nossas universidades federais, junto com o nosso DESC, capacitar o professor, formar o professor para as novas realidades. Preparar o professor para o novo estudante que está chegando, a nova realidade educacional de hoje. Motivar a pós-graduação, descompactar a carreira, valorizar o professor. Nós vamos ter 500 milhões do pré-sal para fazer a modernização na educação. Escola nova significa Wi-Fi, significa tablet, significa lousa digitalizada. O que acontece hoje? 43% do jovem ensino médio está fora da sala de aula em Santa Catarina. Por que está fora? Não é? E 48% desiste quando está concluindo, só 30 e poucos por cento conclui. Porque a escola está ultrapassada. Esse governador que está aí, e esse governo que está aí, está no tempo do telefone discador, não é? A garotada de hoje precisa estar no tablet e no smartphone. Nós precisamos modernizar a nossa escola. A escola tem que ser atrativa para o jovem. Não justifica Santa Catarina só 30 e poucos por cento concluir ensino médio. Isso é de estado atrasado, não é um estado moderno igual ao nosso em Santa Catarina. Mas não é por menos. Nos últimos anos, 5 anos consecutivos, que o PSDB
inclusive é secretário de Educação desde o Luiz Henrique até hoje, no Colombo, não é? Junto com o governador atual, se investe 5 anos consecutivos, menos que os 25 necessários que a educação precisa. No último ano, se investiu 22% só. Na questão da segurança e saúde, esses 2 bilhões que nós vamos economizar, no fim das regionais, vamos pegar 1 bilhão, botar para a segurança pública e outro bilhão para a saúde. Quando eu falo credenciar médico especialista, que acabei de falar, com nova especialidade, com um exame no mesmo local, precisa de dinheiro para isso. Tu vai fazer um programa de médico especialista para garantir que as pessoas não precisam ficar 1 ano, muitas vezes, garantindo um cardiologista, ou um trauma, um oftalmologista, 6, 7 meses. Precisa, de fato, resolver isso e resolver o problema da fila. É com recursos novos que nós queremos resolver em 2 anos o problema da fila da saúde. Vamos acabar com a ambulância terapia, que eles não conseguiram. Eles só falavam, mas eles não botaram dinheiro. Na segurança pública, eu tenho falado pulso firme contra o crime organizado. A cada 30 segundos, candidato. 1.000 policial que se aposentar, tu tem que contratar mais 10%, 1.100. O que eles fizeram nos últimos anos? Quer dizer, contrataram 1.000 e poucos policial militar e contrataram 200 policial civil só. Santa Catarina se aposentou 5.000 nesse período. Quer dizer, é muito pouco para a nossa realidade. Não é? Então precisa ter um novo sistema penitenciário em Santa Catarina, com mais polícia, com tecnologia. Nossa polícia tem que estar equipada. Precisa ser firme no ponto de vista da investigação do crime organizado. Tem 193 cidades de Santa Catarina, 193 que não tem um delegado. Não é? Luiz Alves, nenhum banco mais opera aqui do lado com moeda corrente. E esse governo acha que fez muito. Estamos sitiados nesse momento. Em Florianópolis, a UFSC suspendeu aula, a UDESC suspendeu aula hoje à noite. Agora, nesse momento, os ônibus não estão circulando na capital do estado, por medo do atentado. Quer dizer, e as nossas penitenciárias, igual a de Blumenau, igual a do Joinville, não tem controle, igual o cidadão Leonardo, não tem controle de uso do celular. Por quê? Prefere queimar 2 ônibus, que com 2 anos botavam na penitenciária, o controle sobrava dinheiro, inclusive, para muito mais do que isso na penitenciária. O nosso policial militar está usando o rádio analógico. A polícia usando rádio analógico. Um aparelho de R$300 que um bandido compra, esse vai ouvir a gravação da polícia, vai saber onde está a polícia em movimento, por isso estão fugindo dos ataques. A polícia está fazendo de tudo. O tempo terminou, vamos falar agora de impostos. Santa Catarina é o 7º maior pagador de impostos no Brasil. O senhor pretende diminuir essa carga tributária e, se for fazer isso, de que forma vai equilibrar as finanças do Estado para executar o teu plano de governo? Então, Leonardo, eu gostaria de falar mais da segurança pública, mas não vou fugir do teu padrão de resposta aqui, porque a segurança nos preocupa muito nesse momento e a gente quer ser solidário com os policiais que estão aí trabalhando diuturnamente e quer ser solidário as pessoas que estão sofrendo nesse momento atentado, inclusive os policiais nas casas deles, não é? Pulso firme contra o crime organizado. Não se faz acordo com o crime organizado. Nós precisamos garantir, de fato, uma eficiência muito maior. Nós precisamos desmantelar o crime organizado. Não precisamos prender o cara que consome a droga. Precisamos recuperar ele. Precisamos ir para cima das quadrilhas. Sobre a questão do imposto, eu fui o presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Construímos o Simples Nacional, unificamos o Simples Nacional, unificamos o ICMS. Sou autor do projeto de lei do empreendedor individual. A AMP de Blumenau nos ajudou sempre muito. Tem um compromisso que eu assumi no sábado passado, inclusive, no Econamp, que é o encontro das micro e pequenas empresas, onde estava aqui o presidente da AMP de Blumenau, onde estavam todas as organizações de micro e pequenas empresas do Estado. Nós vamos acabar com a substituição tributária em Santa Catarina. A substituição tributária que foi aplicada em Santa Catarina penaliza a micro e pequena empresa. Ela está sendo penalizada. Hoje, inclusive, eu recebi uma ligação do empresário lá de Caçador, lá no meio oeste de Santa Catarina, onde o empresário diz assim, se eu vou comprar um parafuso fora de Santa Catarina, eu pago 46% de imposto em cima desse parafuso. Nós precisamos garantir que a micro e pequena empresa tenha subsídio maior e mais competitiva. Garantir a diminuição do imposto aplicando o fim da substituição tributária. E vamos ampliar os recursos, inclusive, para financiamento. O Badesc tem que tornar um banco de desenvolvimento, não uma agência. E garantir, de certa forma, que ela tenha oportunidade de financiar com juros subsidiados. O programa de empreendedor individual até R$3.000, nós vamos entender o juro zero até R$50.000. E vamos criar um programa de fundo garantidor de crédito para a empresa, que não tem capital real, muitas vezes, para financiar
ou para dar de garantia, o Fundo Garantidor garante essa oportunidade de financiar o seu capital de giro. Nós vamos criar um programa Minha Empresa, Minha Vida, Meu Galpão, Minha Vida, Minha Indústria, Minha Vida, que é um processo de financiamento direto com subsídio do Estado nesse processo do Fundo Garantidor para motivar a economia catarinense e redistribuir 5 bilhões que o Estado dá de remissão fiscal para meia dúzia de empresas de Santa Catarina hoje. Nós precisamos redistribuir essa remissão fiscal de Santa Catarina também para a micro e para a média empresa catarinense, para setores produtivos que não são contemplados para ser mais competitivo. Só para ter uma noção, Leonardo, hoje é um dia muito cansado, né? Depois do debate, eu corri o dia inteiro, dormi 3 horas à noite, né? Mas para você ter uma noção, nesse processo que a gente está falando aqui, 5 bilhões de remissão fiscal prejudica, tira 5 fundão das prefeituras municipais por ano também. 30 segundos, candidato. E nesse processo que a gente fala, do processo de desenvolvimento econômico de Santa Catarina tem que voltar a crescer mais do que a média nacional. Santa Catarina cresce menos que a média nacional nos últimos 11 anos e menos que o estado do Rio Grande do Sul e o Paraná. Nós temos capacidade de crescer mais que o Brasil. E como governador do estado, eu vou ser um divulgador dos produtos de Blumenau, de Joinville, não é? De Jaraguá, de toda a região. Mas muito mais do que isso, eu vou ser um motivador da nossa indústria local, do nosso comércio local. Nós precisamos garantir e fortalecer o nosso empreendedorismo catarinense para ser competitivo no mercado nacional. E quero reduzir o ICMS sobre a energia elétrica, que hoje é o mais alto do Brasil. Nós vamos reduzir gradativamente. São Paulo é 18%, Santa Catarina cobra 25% e cobra por dentro, dá 29% sobre a energia elétrica, o mais alto do Brasil, por isso nós perdemos em competitividade também no mercado nacional. Candidato, quais são as suas propostas para a área do turismo e, atrelado a isso, a infraestrutura, para manter o Estado nesse ranking aí de melhor roteiro turístico do país? Então, veja bem, nós perdemos essa condição, sabia, Leonardo, essa semana? Não está divulgado para a imprensa. Nós perdemos o melhor destino turístico do Brasil nessa semana, por 2 grandes motivos. A falta de água no final do ano em Florianópolis, que nos envergonha, se eu fosse governador eu estaria com vergonha, cara vermelha por isso, não é? E os problemas dos atentados que aconteceram e da segurança pública de Santa Catarina. São os 2 grandes motivos e o terceiro é a infraestrutura turística, não é? Que acabamos perdendo por Rio de Janeiro. O melhor destino turístico, nesse ano aprovado, agora é Rio de Janeiro, não é mais o nosso estado, não é nossa capital mais, novamente, não é? Santa Catarina trocou 7 vezes o Ministério, ou a Secretaria de Turismo no estado, que é a Secretaria, não é? Secretaria de Turismo, 7 vezes. Junta cultura, junta esporte e junta turismo. 7 vezes. Que política de turismo vai ter quando não tem continuidade e não tem política diferenciada? Nós precisamos ter política diferenciada para o turismo em Santa Catarina. Blumenau é um exemplo disso, que começou por uma festa da comunidade, a Oktober, que está aí, não é? É a Oktoberfest, que está para acontecer. Começou com uma ação da própria comunidade no enfrentamento à enchente e virou uma festa nacional extraordinária, pegando a partir de uma cultura local, uma cultura alemã, a partir da colonização alemã, não é? Quer dizer, turismo de evento, turismo de festa em Santa Catarina, nós precisamos promover ele, nós precisamos ter roteiros turísticos constantes, investimento em roteiros turísticos constantes. Nós temos uma diversidade econômica e social extraordinária em Santa Catarina. Essa diversidade econômica, social e cultural é bem diferente. Eu sou do oeste de Santa Catarina, filho de pai italiano, mãe alemã, uma mistura bem catarinense, mas pai e mãe gaúcho, sotaque carregado. Não é? Que é diferente que Brusque, não é? Que fala Brusque, o Chiado de Florianópolis, ou de Blumenau, que fala diferente de Joinville, que é diferente da Serra, que é diferente do Sul. Essas culturas, não é? Desse povo maravilhoso, dessa região maravilhosa de Blumenau, é extraordinária, não é? As culturas, todas elas são fantásticas. Nós precisamos promover, a partir do turismo e da cultura, investimentos diferenciados. Tem que ter editais específicos para cada área diferenciada. E o turismo precisa e padece, de fato, de um processo de infraestrutura permanente e constante, de sinalização turística e de capacitação. Quando tu vai no hotel, que tem um cara que fala bilíngue, um cara treinado e capacitado, sente a diferença no atendimento, não é? Quando tu tem um taxista que fala 2 línguas, não é? Então nós precisamos garantir, Leonardo, que tem oportunidade, de fato, do Estado capacitar também agentes de turismo, de capacitar gente para falar a segunda língua, para atender bem o nosso turista e as pessoas que vêm de fora.
Nós temos que qualificar o nosso turismo para trazer para cá quem tem dinheiro para gastar no nosso estado, para consumir os nossos produtos catarinenses. Nós temos que motivar para isso. E Blumenau é uma boa referência para isso. Eu acho que tem experiência extraordinária que pode contribuir muito para o desenvolvimento turístico de Santa Catarina, porque o nosso turismo não é só o turismo de praia, tem que ser um turismo de ano inteiro. Candidato, nós chegamos aos 3 minutos finais da nossa entrevista. Esse tempo é dedicado para o senhor abordar um tema livre, que o senhor queira, e fazer as suas considerações finais. Então, Leonardo, eu quero falar uma coisa muito importante, que é a descentralização do governo. Uma vez por semana, nós vamos descentralizar a sede administrativa do governo para aproximar o governo das pessoas. Se eu pedir hoje para a pessoa pode ser um vereador da Câmara de Vereadores, um advogado importante, um juiz importante da cidade, quem é o secretário de Segurança Pública, quem é o secretário de Saúde, quem é o secretário de Turismo em Santa Catarina, não é? Quem é o secretário de Agricultura no Estado, não é? Ou de Indústria e Comércio em Santa Catarina, a maioria das pessoas não vão saber, porque o governo está distante das pessoas. Nós queremos aproximar o governo das pessoas, garantindo, de fato, uma oportunidade de estar presente nas regiões diferentes de Santa Catarina para fazer Santa Catarina borbulhar. Uma democracia participativa extraordinária. Nós vamos descentralizar a sede do governo para aproximar das pessoas. Uma vez por semana vão atender uma região diferente. Percorrer o estado em 21 semanas, vão voltar a Blumenau e os problemas que a gente assumiu, os compromissos que a gente assumiu tem que ser resolvidos. Acabar com esse cabidaço de emprego que gasta hoje 2 bilhões de reais em 4 anos, investir metade na segurança e a metade na saúde pública em Santa Catarina. Pegar os 500 milhões, construir escola nova com o professor valorizado, o professor em primeiro lugar, e criar uma política de desenvolvimento econômico e social para privilegiar também a micro e pequena empresa e quem não tem, muitas vezes, a garantia real para financiar um capital de giro na própria empresa. Motivar Santa Catarina para voltar a crescer e desenvolver. Santa Catarina está de frente com o crescimento nacional. Eu quero ser um governador de todos os catarinenses. Quero ser um governador de todas as regiões de Santa Catarina, de todos os sotaques e todas as línguas de Santa Catarina. Mas quero pedir também o voto para nosso presidente da República, presidente Dilma. Acho que nós vamos ganhar no primeiro turno, não é? Motivar as pessoas, de fato, para construir a oportunidade de nós ganhar no primeiro turno com a presidente Dilma. Preciso dela para buscar os recursos necessários. Cada 1 bilhão de investimento em Santa Catarina que nós temos capacidade, nós queremos tornar 20% de recursos que a gente possa buscar de investimento no nosso estado. Nós vamos fazer o dobro que esse governo fez em 4 anos em Santa Catarina, porque tem capacidade para isso. Não precisa buscar empréstimo, o que nós temos que buscar é dinheiro a fundo perdido do governo federal. Isso eu fiz muito como deputado federal. Tive a oportunidade de conseguir a 2ª Universidade Federal de Santa Catarina. São 33 escolas técnicas que a gente trouxe para Santa Catarina quando eu era deputado federal, inclusive com recurso nosso, começou a escola técnica aqui em Blumenau, o IFSC, que é aqui de Blumenau hoje. Tivemos a oportunidade de ajudar muito na ponte de Gaspar e do contorno de Gaspar, como a ponte lá, que foi, na época que foi relator do PPA, a ponte Ilhota foi colocada no PPA. Então, nós queremos lutar para garantir a duplicação da 470. Nós vamos assumir isso para garantir, de fato, que a rodovia 470 seja duplicada daqui, não só até Indaial, mas seja do Porto de Itajaí até Campos Novos. E de Campos Novos até Chapecó, a 282. Duplicar uma via federal em Santa Catarina, criar um grupo gestor e garantir que ela aconteça. E quero pedir o voto aqui para o nosso senador de todos os catarinenses, Milton Mendes, né? E contar, Leonardo, com o teu voto, com o voto do Chico, que está por trás da Câmara aí, não é? Com o voto de toda a população de Blumenau, para ser um excelente governador para todos os catarinenses. Candidato, obrigado pela tua participação e assim encerramos as entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Os candidatos Gilmar Salgado, do PSTU, Janaína Deitos, do PPL e Marlene Socas, do PCB, não retornaram o contato da nossa produção para agendar a entrevista.